Isaías 38. Naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acais. E a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: Eu disse, no vigor da minha vida tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? Eu disse, não tornarei a ver o Senhor, na terra dos viventes, não olharei mais para a humanidade nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada, como faz o tecelão, e ele me cortou como um pedaço de tecido, dia e noite foste acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão ele quebrou todos os meus ossos, e dia e noite foste acabando comigo. Gritei como um andorinhão, como um tordo, gemi como uma pomba chorosa. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio. Mas, que posso dizer? Ele falou comigo, e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida, por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados, pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, te louvam, como hoje estou fazendo, os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Isaías dissera: apliquem um emplastro de figos no furúnculo, e ele se recuperará. Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que subirei ao templo do Senhor? Isaías 39. Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos, a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram, e de onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão levados, e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa a palavra do Senhor que você falou, Ezequias respondeu. Pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Segundo Reis capítulo 20. Naquele tempo Ezequias ficou doente, e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor.
Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, e eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías, preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acais. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da doença de Ezequias. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que estava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou, o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu, de uma terra distante. Vieram da Babilônia. O profeta perguntou, o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias, viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo que se encontra em seu palácio bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta, boa é a palavra do Senhor que você anunciou, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com os seus antepassados, e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Segundo Crônicas 32 versos 24 a 33. Naquele tempo Ezequias ficou doente, e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal miraculoso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso, e não correspondeu à bondade com que foi tratado, por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém, por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória, construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite, fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Giom e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem-sucedido em tudo o que se propôs a fazer. Mas, quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou, para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e os seus atos piedosos, estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Ezequias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na colina onde estão os túmulos dos descendentes de Davi. Todo o Judá e o povo de Jerusalém prestaram-lhe homenagens por ocasião da sua morte. E o seu filho Manassés foi o seu sucessor. Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal.
Para mais conteúdos acesse mulherespreciosas.com.